Boa noite. Quero agradecer a todos pela presença, agradecer ao Valentim, que nos fez o convite, dizer da satisfação de estar aqui. Rogar a Deus proteção, em nome de Jesus, para que possamos mais uma vez dar sequência ao trabalho do Evangelho. Não vades ter com os gentios. Interessante, né? Isso, conforme foi lido, lá de Mateus 10, capítulo 10, versículos 5 a 7, ele faz essa recomendação. Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procurei os gentios, e não entrei na cidade dos samaritanos. Bom, que seriam os gentios e os samaritanos? Os gentios e os samaritanos eram os povos pagãos. Eles, a crença deles era baseada em vários deuses. Eles proferiam o politeísmo, enquanto a doutrina do mestre era o monoteísmo, a crença em um Deus único. Portanto, todos nós irmãos. Não vades ter com gentios, é porque eles ainda não estavam preparados, conforme a lição já nos diz. Mas o que isso tem a ver com os nossos dias? Já que Jesus usava também símbolos para que a gente pudesse alcançar o simbolizado espiritual. Então não vades ter com gentios. Gentio eram os povos que criam em vários deuses, né? Os deuses politeístas, eles criam em mais de um deus. E diante, em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. O que seriam essas ovelhas perdidas da casa de Israel? Será alguém que estaria na perdição? Alguém que estaria fora do Evangelho? A interpretação comum, e importa considerar, que a gente que não está querendo fazer exclusão de nenhuma outra interpretação, e dar como verdadeira e única a nossa interpretação. Mas quem estava excluso da casa de Jerusalém, as ovelhas desgarradas, é porque também não cria. Não estava fechado com os mestres das sinagogas, dos templos do judaísmo. Quer dizer, ele já não professava mais aquela fé também. Já estava dentro da boa nova. Já estava seguindo os ensinamentos do mestre. Então são esses que Jesus manda procurar. A fim de quê? A fim de pregar, de anunciar o noivo reino. Avisa que o reino dos céus está próximo. Quer dizer, uma vez implantado o reino do Senhor na consciência de cada um, e automaticamente, como se fosse desimplantado, o reino pregado pela sinagoga, do judaísmo e pelos politeístas, ou os pagãos, ou os gentios, como ele usa na metáfora, ou os samaritanos. Então aquele povo já encontrava, já como assim unido, já encontrava assim cientes da doutrina da boa nova do Cristo. Então esse era para ser ouvido essa pregação. Para quê? Para que eles depois viessem a trabalhar como os fermentos, quando ele dá o exemplo do fermento que leva da massa. Aquelas pessoas iam se multiplicar e ia levar essa boa nova a todos. Não que ele estava excluindo aquele povo dessa nova oportunidade de crença. Esse ir de pregai não é sair discutindo religião, impondo as suas ideias. É mostrando através do exemplo que o reino dos céus está dentro de nós. E mais, que existe só um Pai. Existe um Deus único, o Deus de todas as criaturas. E se há um Deus único, nós somos todos irmãos.
coisas que os romanos, os pagãos não aceitavam ser irmão dos escravos, dos menos favorecidos naquele momento. Mas essa era a crença de Jesus. Essa é o reino dos céus. Esse é o ensinamento. Nós somos irmãos. Nós temos um Deus único. Todos nós somos irmãos. Ao admitir esse Deus único, a gente admite automaticamente toda a irmandade, toda a humanidade como nossos irmãos. Inclusive os seres superiores e os inferiores. Os terrestres, os infraterrestres. Todos nós somos irmãos, que somos filhos de um Deus único. Esse pregai tem muito a ver com exemplificai. Não é o pregai de sair, igual a gente falou, colocando as ideias à torta e à direito. Tem muitas maneiras de pregar. A gente quer dar um exemplo aqui, para a gente entender como que é esse pregar e como que ele funciona, e ele vem à tona, por mais que a gente não espere. A gente não está querendo colher frutos imediatos com isso. Esse dia nas redes sociais, uma pessoa me mandou uma mensagem. Essa pessoa mora no Mato Grosso do Sul. E ela me perguntou se eu era pastor. Como todo mundo pensa que eu sou pastor, eu não sei porquê. Eu falei, infelizmente eu não sou pastor, não tem nada contra, mas eu não sou pastor. Eu faço algumas palestras espíritas. Ah, você é espírita aí de Franca? Eu tenho muita vontade de saber notícia de uma família aí de Franca. Eu falei, quem que é? Ela usou o nome, falou, a Icleia. Você conhece a Icleia no movimento espírita? Aí eu falei, eu não conheço a Icleia. Ela falou, não, é que eu trabalhei na casa do Dr. Tomás Novelino, numa época muito difícil da minha vida, eu com crianças, sem marido, com 3 filhas pequenas, cheguei em Franca, ninguém me conhecia, e fui pedir emprego na casa do Dr. Tomás Novelino. E a dona Icleia, apesar de não me conhecer, me deu trabalho, me deu serviço. E foi uma família fantástica na minha vida, devo muito a eles. Hoje eu sou evangélica, mas eu não esqueço o que eles fizeram por mim e tenho vontade de conversar com eles, agradecer aquele momento. Eu lembro que final de semana, continuava ela dizendo, o Dr. Tomás me dava R$50 para me comprar mistura para minhas filhas. O Dr. Kleber Novelino atendia minhas filhas e não cobravam. Olha que coisa bonita. Isso daí é o pregai. Apesar de você não estar falando de doutrina nenhuma, você está exemplificando. E eu fiquei assim entusiasmado, satisfeito com a ideia, apesar de eu conhecer pouco. Eu conheço o Dr. Kleber assim nos encontros que a gente vai, mas eu conheço pouco da família, não sabia quem que era a Icleia. Aí eu passei a informar que é a filha do Dr. Tomás, né? E passei o telefone lá do Colégio Pestalozzi com a neta dele, para que ela entrasse em contato. Ela ficou muito agradecida, essa mulher. Então, veja bem, o que é o ide e pregai? Será que a gente está dando esse exemplo para daqui uns anos alguém lembrar da gente com esse referencial do Dr. Tomás Novelino? Então, isso é o pregai, é o exemplo de ser espírita, é o exemplo de ser cristão. É trabalhar em prol da humanidade, mesmo que essa humanidade ainda não entende a nossa mensagem, ainda não entende a nossa crença. Mas a partir daí, vai nascer frutos, porque ela vai entender com os anos, vai ver o que é isso. Então veja bem, então essa é a mensagem de Jesus, que Jesus nos traz, através desse não ir ter com os gentios. Se a pessoa ainda não está em condições de entender a nossa mensagem, não adianta eu querer impor ela diretamente, eu tenho que pregar com exemplos. Se eu tenho uma ideia muito boa na cabeça, e eu começar a falar dessa ideia com quem não tem nenhum interesse de ouvir, eu estou vendendo barato a minha ideia, não é? Eu estou jogando pérolas aos porcos. Eu vou ficar como um louco, que ninguém vai me entender. Então, o que vai valer meus exemplos? A partir daí, sim, a minha fala vai ter valor. Então, o ir de pregar é justamente isso. Mais tarde, com efeito,
os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Veja bem, quando esses apóstolos já estavam preparados, e essa preparação veio no convívio, durante 3 anos, diretamente com o Mestre. Depois, a partir das lutas pessoais de cada um, é que eles foram conseguindo essa condição de ir de pregai. Porque antes, mesmo no convívio do Mestre, mesmo com os exemplos vivos, eles ainda não estavam preparados. Porque a maturidade ela vem com o tempo, ela vem com os anos, as ideias vão amadurecendo em nossas cabeças. A gente vai encontrar lá no livro Cartas e Crônicas, de Irmão X, pseudônimo de Humberto Campos, na lição número 2, quando ele titula A Petição de Jesus. O que é que fala a petição de Jesus? A gente vai entender direitinho no nosso dia a dia, como que é a vida, como que é a nossa obrigação para com o semelhante. Há um provérbio que diz, para quem sabe ler, um pingo é letra. Vê se a gente entende essa narrativa de Humberto Campos. Então diz lá no livro Cartas e Crônicas, que Jesus, retido por deveres constrangedores junto à multidão, falou a Simão Pedro, num gesto de bênção. Vai, Pedro, peço-te, vai à casa de Jeremias, o curtidor, para ajudar. Sara, filha dele, prostrada no leito, tem a cabeça conturbada e o corpo abatido. Vai sem delonga, e ora ao lado dela, e o pai, a quem rogamos apoio, socorrerá a enferma por tuas mãos. Na manhã ensolarada, pôs-se o discípulo em marcha. Sorridente e satisfeito, com a perspectiva de servir. À tarde, quando o sol cedia, as últimas posições para a sombra noturna, vinha de retorno, enunciando inquietação e pesar no rosto áspero. Ah, mestre, disse a Jesus que lhes ouviu os apontamentos, todo esforço baldado, tudo em vão. Como assim? E o discípulo explicou amargamente, como se fosse um odre de fel a derramar-se. A casa de Jeremias é um antro de perdição. Antes fosse um pasto selvagem. O abastado curtidor é um homem que ajuntou dinheiro a fim de corromper-se. De entrada, dei com ele bebericando vinho no paiol, a cuja porta bati, na esperança de obter informação para demandar o recinto doméstico. Não parecia um patriarca, e sim um gozador desavergonhado. Sentava-se na palha de trigo, e de momento a momento, colava os lábios no gargalo de pesada botelho, desferindo gargalhadas, ao pé de serva, bonita e jovem, que refestelava no chão, positivamente embriagada. Ao receber-me, foi logo me perguntando quantos piolhos trago na cabeça. E mandou-me ao primogênito. Fui procurar Zoar, o filho mais idoso, e achei-o enfurecido nos jogos de dado, onde perdia largas quantias para conhecido traficante de Jope. Acolheu-me aos berros, explicando que a sorte da irmã não lhe despertava o menor interesse. E, por fim, expulsou-me aos coices, dando a impressão de uma besta fera solta no campo. Afastava-me apressado, quando esbarrei com a dona da casa. Dei-lhe o motivo de minha presença. Contudo, a senhora passou a espancar esquelética menina, alegando que a criança lhe havia surrupiado um figo, enquanto a pequena chorosa tentava esclarecer que a fruta fora devorada por galos de estimação. Somente após ensanguentar a vítima, resolveu a megera designar-me os aposentos da filha enferma. Ante o olhar melancólico do mestre,
O discípulo prosseguiu: Ah, Senhor, a dificuldade, porém, não parou por aí. Visivelmente transtornada por bagatela, a velha Solvina errou na indicação, pois entrei numa alcova estreita e fui defrontado com Josué, o filho mais moço do curtidor, que mergulhava a mão num cofre de joias. Desagradavelmente surpreendido, acreditando de certo não passar de alguém a serviço da família a espionar-lhe os movimentos, fez-se vermelho de raiva. E quando levantou os braços para me esmurrar, supliquei o que considerasse a minha situação de presença e missão de socorro fraterno. Missão de paz e socorro fraterno. Embora contrafeito, conduziu-me aos aposentos da irmã enferma. Ah, Senhor, mas que decepção! Não duvido tratar de uma doente, mas logo me viu, a estranha criatura tornou-se inconveniente, articulando gestos indecorosos e pronunciando frases indignas. Não aguentei mais. Fugi horrorizado e retornei pelo mesmo caminho. Observando que o amigo sublime se resguardava, triste e silencioso, volveu Simão Pedro, após cumprido intervalo: Senhor, não fui bastante claro? Por acaso não terei procurado cumprir-te honestamente os desígnios? Seria justo, mestre, proferir o nome de Deus ali, entre vícios, avarezas, deboches e obscenidades? E Jesus, após olhar longamente os céus, como a fitar-se de lumes distante, fixou no companheiro olhar profundamente lúcido e exclamou com serenidade: Pedro, conheço Jeremias, a esposa e os filhos, há muitos anos. E quando te pedi que fosse ao encontro deles, apenas pedi que os auxiliasses. Que coisa bonita, né? Então isso, como a gente disse no início de ler essa crônica de Humberto Campos, para quem sabe ler, um pingo é letra. Então é isso que Jesus nos pede. Apenas que nos auxiliamos uns aos outros, que pregamos através do exemplo, do amor, não ficar reparando defeitos das pessoas, criticando, porque Jesus nos conhece e sabe com certeza que nós também fazemos parte, muitos de nós, dessa crença, dessa ideia, como diz Kardec, que é os gentios e os samaritanos, porque também nós somos assim. Então a partir daí, todos nós somos irmãos, e todos nós devemos uns aos outros, como diz André Luiz. Todos nós somos médiuns e eternos devedores de uns para com os outros. Então não adianta a gente ficar caçando probleminha aqui e ali. É ide e pregai. Essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do Espiritismo. Então veja bem, quando a pessoa não está apta a entender a doutrina, para que eu ficar temando? Isso não quer dizer que eu deva também me fechar e ter uma certa pudor da doutrina, ter um certo pudor da doutrina, e não falar da doutrina. Quando alguém perguntar da doutrina, diz Emmanuel, seja sincero e fala a verdade, sem querer impor, mas você tem que falar. Não é porque a pessoa tem uma outra crença, que a gente tem até medo de falar, que religião você é? Eu sou espírita. Sou espírita, fala baixinho? Não é assim. Você fala, eu sou espírita, e o que ela perguntar do espiritismo, você responde conforme ensina a doutrina dos espíritos. Ah, mas a doutrina tal faz isso. Bom, o espiritismo é assim. O espiritismo ensina desse jeito. A reencarnação, as leis do plano espiritual, como é que é feito. Então, isso é espiritismo. Mas isso não tem nada a ver com você
criar essa vergonha, esse pudor de ser espírita. Que, pois, procure primeiramente fazer prosélito entre os de boa vontade, entre os que desejam a luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perder tempo com os que querem ver, que os que não querem ver nem ouvir, e tanto mais resistem, por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar a sua conversão. Muitas das pessoas são aqueles que são os incrédulos, tem várias maneiras da pessoa não crer numa crença qualquer, e uma delas é aquelas que trocam pensamento positivo por negativo, e começa a caçar problema. Por exemplo, em determinada religião, eu não vou no centro porque lá o fulano é assim, eu não vou na igreja porque o padre é assim, assado, o pastor é a mesma coisa. Essas pessoas eles, ao invés de querer olhar o problema dele, ele começa a ver a crítica no próximo. Então, as pessoas não servem de modelo. A gente tem que amá-los, ser úteis, da maneira do possível, mas tem que seguir o nosso caminho, ensinando eles da medida do possível, mas não querer que eles sejam o nosso molde, não querer que eles sejam o nosso paradigma de vida, porque eles são negativos. Em tudo ele vai ver o problema. Quem já ouviu aquele conto oriental? É um conto muito bonito dos dois monges. É muito interessante essa história dos dois monges, que também serve para a gente. Quando a gente se acha que já galgou algum degrau no mundo, na escala espiritual, e acha que está superior a outrem. Ou outrem que acha que está superior a gente e começa a reparar os defeitos. Conta-se que os monges, depois de fazer um determinado tempo lá, naquele isolamento dos castelos lá, dos monges, onde é que eles ficam, eu não sei como é que chama o local que eles ficam, nos mosteiros, né? Eles passam por esses cursos durante vários e vários anos. E depois, para eles ver se eles têm condição mesmo já estar formados, já estar apto a ser um monge de reputação, né? Ele foi dado um tipo assim de um estágio no mundo para dois monges, aonde um seria o fiscal do outro. E ali tinha umas regrinhas no mundo que eles tinham que seguir lá fora do mosteiro. Primeira regra é não ter vício nenhum. Não podia ter ostentação, vaidade nenhuma. E uma das regras principais era não ter contato com o corpo físico de mulher. De jeito nenhum. Por hipótese nenhuma, ele podia ter contato íntimo com mulher nenhuma. Nem que fosse para salvar a vida, nem nada. Ele não podia, os monges não podiam. Porque senão não servia para ser monge, né? E eles saíram por essa peregrinação fazendo essas provas, esses testes. E lá, um dado momento, existia uma moça, uma jovem, que estava mergulhando em um daqueles mares, né? E ela começou a afogar. E não tinha ninguém para socorrer, só os dois. Aí um já olhou e falou, eu não posso ter contato, ainda mais com essa mulher que está seminua lá. Aí o outro, vendo aquela agonizante, falou, eu vou jogar no mar e vou salvar ela. Ele era hábil para nadar, né? Foi lá e fez todo o processo, carregou ela, abraçou, levou ela para o seco, jogou ela no chão, carregou ela longo período, fez ali a massagem necessária, a respiração, reanimou ela da maneira que era necessário e continuou a viagem. Continuou a peregrinação deles, né? E o outro monge, vendo aquilo, começou a criticá-lo. Mas veja bem, está na lei dos monges que monge não pode ter contato com a mulher. Ele falou, mas ela estava morrendo, ela estava precisando. Não, mas não pode. E continuou a falar aquilo uma vez, duas vezes, passava semanas, e todas as vezes que eles tinham uma oportunidade de falar coisas boas, ele começava a falar coisas boas, vinha o outro monge e cobrava dele aquela situação. E já tinha passado meses, ele naquela agonia, ele sendo reprimido pelo companheiro, até que aquele monge que socorreu a moça falou,
é verdade, não pode ter contato físico com mulher. Pois é, e você teve. Como é que você atreve a desobedecer uma ordem dos monges? Aí ele disse, falou assim, é verdade. Eu entrei, mergulhei, salvei, carreguei ela, salvei e fiz o que tinha que fazer. Mas eu larguei ela lá. Ela ficou lá no barranco do rio. Já tem meses. E você carrega ela todos os dias dentro de você. Você traz ela contigo. Você está sempre lembrando. Por quê? Então é isso. A nossa evolução não requer cobrança do próximo. Porque quando eu cobro, é porque eu tenho aquilo dentro de mim. Você fez, está feito, ficou lá. Agora o outro que fica ali, ó, como um espinho, né, como um ferrão, cobrando aquilo, isso não é evolução espiritual. Então serve para a gente entender isso daí. Os gentios cobravam. Os fariseus cobravam. Às vezes Jesus até falava com eles com mais austeridade, porque eles tinham esse hábito. Eles não olhavam para si, mas olhavam o próximo, poder cobrar e reprimir. Então isso é o gentio. Mais vale abrir os olhos de 100 cegos que desejam ver claro, do que a um só que se compraza na treva. Então, aquele que compraz na treva, é porque ele tem as suas paixões, os seus vícios, ainda como um prêmio, e ele não está disposto a abandonar aquilo ainda. Esse é o cego que não quer ver. Então, esse também ainda não está no tempo de entrar na faixa do Evangelho. Depois, as ideias, que são como as sementes, não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado. Essa preparação é a evolução. Esse terreno é aquela ideia que vem como o fermento na massa, que leva da massa. A ideia vai penetrando na sociedade e as pessoas vão amadurecendo com o tempo. Quem leu 50 anos depois, vai lembrar lá os fatos, que já no Império de Adriano, toda a aristocracia romana, grande parte da aristocracia romana, já estava contaminadas, entre aspas, das ideias cristãs. Por quê? Porque vieram os escravos que vieram da Palestina, vieram das regiões de Jerusalém. Então, eles conviviam com seus patrões, com seus senhores, e aí, a partir do sofrimento, as senhoras passavam a aderir às ideias, aí os maridos, muitos deles abandonavam os cargos que tinham perante o império, para ir seguir a ideia do Cristo. Porque já tinha terreno, já tinha base, através desse fermento que leva da massa. Então as ideias vão penetrando. E hoje o movimento espírita é igual. Hoje ser espírita é um certo privilégio, é um status. Por quê? Porque o doutrina espírita conseguiu isso, através da grandeza que foi os grandes médiuns que viveram no Brasil. Exemplos desses aí que a gente deu do Dr. Tomás Nivelino, do seu Eurípides, Chico Xavier, Dr. Adolfo Bezerra de Mendonça, a Bezerra de Menezes, o próprio Divaldo. Então, tem muitos espíritas que alavancaram essa ideia e ela tornou comum em nossos dias de hoje. Então, a humanidade já está mais apta a receber essas ideias. E como diz o Kardec, será o futuro de todas as religiões. Todos que quiserem, todos, diz Kardec, que quiserem conhecimento do plano espiritual. Essa relação entre os chamados vivos e mortos, entre aspas, terão que beber nas fontes da doutrina espírita, porque é a única que traz isso mastigado. Então, isso daí é a preparação que nós temos que nós vamos passar. Na época de Jesus, em consequência das ideias acanhadas e materiais, então em curso, tudo se circunscrevia e localizava. A casa de Israel era um pequeno povo, o gentio era outros pequenos povos circunvizinhos. Então esse gentio está representando uma ideia,
esse povo que vivia na região. Hoje as ideias se universalizaram e espiritualizaram. A luz nova não constitui privilégio a nenhuma nação. Para ela não existe barreira. Tem o seu foco em toda parte, em todos os homens são irmãos. Então isso foi disseminado há 2000 anos atrás. E hoje essas ideias estão em toda a humanidade, todo um globo, toda a nossa parte, porque está aí disseminada a ideia de um Deus único, de um Deus universal. Mas também os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião, com a qual se topa em toda parte, e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como a do paganismo triunfou o cristianismo. Já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força das ideias. Então a gente vai ficando por aqui. Agradecemos a todos o carinho, a compreensão. Viu, Valentim? Obrigado pela oportunidade e que Jesus nos abençoe.